em um lugar não muito distante na capital paulista, entre as estações Vila Mariana e Ana Rosa do metrô, existe uma porta sempre aberta para aqueles que desejam louvar e adorar a Deus. Para feridos e enfermos em busca de cura e restauração. Para gente perdida que procura o caminho que leva à vida eterna. Para todos os que querem um relacionamento com o Criador do Universo e querem sentir o amor do Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Da mesma forma como falou com o pastor Jonas, o Senhor revelou seus planos para membros da liderança e algumas ovelhas dessa igreja, reforçando a convicção de que essa casa e que esse povo estão a serviço do reino. Eu me lembro de uma coisa muito importante, numa vigília que nós estávamos, e Deus deu uma visão, que a igreja seria como uma tocha, e que de qualquer parte de São Paulo, essa tocha seria contemplada, né? Quando a igreja começou, é uma outra coisa importante, as pessoas que passavam na porta da igreja, eu não vivenciei isso, mas ouvi. As pessoas que passavam na porta da igreja eram atraídas, sem palavras. Nosso Deus é fiel, justo e verdadeiro. E hoje podemos louvá-lo ao ver que a visão dada por ele à missionária Dilma foi confirmada outras vezes e não tardou a se cumprir. Eu lembro de uma moça, né? Que eu estava pregando, eu falei assim: jovens, eu creio que Deus vai atrair pessoas para esse lugar, né? Eu creio que a unção, a presença de Deus vai ser tão grande que Deus vai atrair pessoas nesse lugar. E aí uma moça, no final do culto, me procurou e ela falou o seguinte: olha, eu quero dizer para você que eu não sei como, mas eu estava passando aqui na frente, eu não estava procurando igreja, eu estava indo para casa de uma amiga minha, né? Eu não sabia que aqui era uma igreja, não sabia de nada, mas eu estava passando aqui na frente num sábado. E uma força, e ela falou assim, eu não sei explicar, mas uma força me atraiu aqui para dentro. Eu entrei aqui dentro, não sabia o que eu estava fazendo aqui dentro, ouvi a palavra e aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, né? Então foi muito marcante. Apesar das oposições, pastor Jonas passou a ser amado, aceito e respeitado por toda a igreja. O novo pastor trouxe a visão de igreja em células. Algumas células cresceram, se multiplicaram e geraram novas igrejas filhas da IBP. Os ministérios foram reestruturados, novos ministérios surgiram e a jovem BP, então com quase 20 anos, começou a crescer e a amadurecer. Com a vinda do pastor Jonas, houve uma explosão na igreja de crescimento, não só em número de pessoas, mas também em ministérios, né? E então era um pouco diferente, porque quem trabalhava mais daquela época geralmente era pastores, diáconos e algum líder de algum departamento. Hoje qualquer membro da igreja pode se envolver, pode trabalhar para Jesus, porque é uma diversidade de ministérios, né, que dá oportunidade para que todos trabalhem. Eu sempre gostei de plantar igrejas, aproveitando o local onde estamos, que é um local privilegiado em São Paulo, a infraestrutura que temos e o tempo que eu tinha para o ministério, né, tá o tempo todo disponível para o ministério. Então decidimos abrir mais cultos. Então começamos um culto na terça-feira à noite, começamos outro culto, um culto já mais forte um pouco no sábado, ampliamos os cultos de domingo, abrimos uma reunião na quarta-feira à tarde, especialmente para mulheres, e decidimos começar com uma atividade mais direta para atendimento da família. Começamos, o primeiro curso foi o Casados para Sempre, e aí fomos desenvolvendo os ministérios. Ainda durante aquele período que eu estava vindo aqui, antes de assumir o pastorado, comecei a trabalhar com alguns irmãos
a ideia dos pequenos grupos, que hoje nós chamamos células, né? Quando ele começou aqui com as células, para mim era tudo novidade, eu não conhecia muito bem o que era isso. E ele então me convidou, que ele, apesar de ser pastor, ele não obrigou ninguém, convidou para que nós começássemos a liderar a célula, começou reuniões conosco. Eu falei, agora, Senhor, como liderar célula, se eu não sei o que é, mas foi a melhor coisa que eu podia fazer. Eu trabalhei então como líder de célula, depois fui supervisora, superintendente e hoje eu sou coordenadora de célula. E o que mais marcou a gente, eu creio que a Carla também, foi depois já da vinda do pastor Jonas para cá, que a gente fez o curso de células e tal, e quando nós fomos inaugurar a primeira célula de adulto. E eu me lembro que a gente estava tão inseguro na época e a Dilma era a nossa mentora ali de como fazer. Não, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. E no primeiro dia a gente foi e eu, pelo menos, buscava a aprovação sempre da Dilma. Vale a pena termos a igreja em célula, porque realmente é a única maneira de vermos hoje as pessoas crescendo, as pessoas sendo treinadas, formadas, né? Assumindo ministérios com qualidade, né? De pastoreio mesmo, né? Alguns ministérios nasceram da necessidade e outras ações que permanecem até hoje surgiram meio sem querer. Já existia uma ação social na igreja, certo? Em 1999, quando o pastor Jonas veio para a igreja, é que nós, após um jantar de final de ano, foi feito um jantar para que os membros da igreja conhecessem o pastor Jonas e vice-versa. Aí cada membro levou um prato para a igreja. E após o jantar sobrou muita comida. E dessas sobras eu pedi permissão para o pastor Jonas para fazer uns marmitex. Naquela noite deu 64 marmitex, peguei o pessoal da mocidade, fizemos uma linha de montagem, fizemos os marmitex e naquela noite mesmo fomos para a rua entregar as marmitas. Isso foi no Natal. No Ano Novo teve novamente outro jantar na igreja, aí o pastor Jonas falou, fica à vontade, já faz o que tem que fazer. Aí fizemos. Aí criou-se o sopão. Concomitantemente existia já ação social, o pessoal já era atendido, tinha vacinas, já existia uma estrutura médica, embora não usada pelos membros da igreja, mas já existia alguma coisa. Em 2005 e 2006 foi feito a preparação, a gestação da ABCP. Então foi feito toda a parte de estatuto social, tudo direitinho, para que a gente começasse a fazer um trabalho, fazer uma fusão, vamos dizer assim, da parte social e da parte de moradores de rua. Em 2007, realmente foi criada a ABCP, que hoje já tem o título de utilidade pública municipal, o estadual, e agora estamos aguardando até junho desse ano, nós vamos ter o federal também. Depois de trabalhar durante um ano exercendo o pastorado praticamente sozinho, o pastor Jonas passou a ser abençoado pelo Senhor com a chegada de novos companheiros de ministério. Ministros com diferentes estilos e formações, mas todos dispostos a servir ao Senhor e à família batista do povo com alegria. E nós viemos aqui por uma direção de Deus, né? Estar aqui nesta igreja. O primeiro desafio nosso foi então cuidar de novos convertidos, pessoas que estavam sendo preparadas para batismo e também uma classe pós-batismo, que era uma classe de maturidade. E eu me lembro que foi muito gostoso cuidar dessa gente. Muitos dos nossos alunos daquela classe, eu lembro que depois se tornaram líderes nesta igreja e muitos também líderes no Ministério de Família. E muito bem, esse foi então o primeiro momento. Logo depois nós nos envolvemos com a visão de células, que naquela época começou a ser implantada, a fase de transição, bem no início. Nós também colaboramos nessa fase e em 2003, né, eu fui chamado mesmo pela igreja para o tempo integral. E aí, realmente, algumas coisas mudaram na nossa vida e então fomos desafiados a assumir o Ministério de Família. E numa família pastoral, não é preciso ir longe para encontrar ajudadores para a obra. Enquanto Solange, sua esposa, assumiu o ministério com crianças, com uma das filhas, as demais filhas e o filho do nosso pastor se envolveram com o louvor. O sobrinho, vindo com ele de Belo Horizonte, ficou responsável de dar cara nova à antiga mocidade. Assim, nasceu o Canal Jovem. Eu não diria que o Canal Jovem foi fundado por mim, né? Eu sei que o pastor Jonas conta que na primeira reunião de jovens que ele veio um pouco antes, né?
Eram 20 pessoas que estavam na reunião, né, no culto de sábado, e tinham 14 adolescentes e 6 jovens. E quando tinha culto, quando o pessoal do louvor subia para fazer o louvor, mais da metade da igreja subia. É engraçado. E o pastor Jonas, então, no início do Canal Jovem, né, que não era Canal Jovem, chamava Ministério Jovem IBP, né? O pastor Jonas, ele pregava nesse culto. Então começou a crescer, começou a vir mais pessoas. Eu lembro que nós chegamos, no final do ano, daquele primeiro ano, a termos 60, 70 jovens, né? Em torno de 60 jovens, né? Com o pastor Jonas pregando. Foi quando ele chegou para mim e disse o seguinte: olha, eu não venho mais aos sábados. Agora está com você. Se vira. Foi exatamente assim que ele falou, se vira. E se você precisar, eu estou aqui. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram a ter dificuldade de ouvir um menino de 21 anos de idade. Ao mesmo tempo que eles foram saindo, um grupo novo de adolescentes, na época eram adolescentes, começaram a vir. Porque adolescentes começaram a aceitar a Jesus. E os adolescentes que chegaram logo ganharam ministério só para eles. A Solange que cuidava do que dizer dos adolescentes. E eu assumi, assim, vim para o Radical, foi em abril de 2005. Dia 1º de abril de 2005 foi o primeiro culto no Radical Team. E graças a Deus, assim, tem sido um privilégio poder cuidar, né, dessa galera linda aí, que tem muita energia aí para servir ao Senhor. Exatamente como acontece numa família, todos os ministérios da IBP registram momentos inesquecíveis, marcados por demonstrações de amor explícitas e refutáveis. Para o líder do Radical Team, uma lembrança é mais do que especial. Eu lembro que a gente reuniu, estava no culto e eu contei para eles que eu ia precisar fazer uma cirurgia porque eu estava com câncer, né? E aí o pessoal se reuniu e oraram por mim, e eu senti muito amor, eu senti muito cuidado da parte deles, e o Radical também muito presente. Teve um dia que eu fiquei emocionado, porque eu cheguei no Radical e alguns meninos tinham raspado a cabeça. Então, tipo assim, né, a gente tá com você e cortamos o cabelo e a gente tá junto, né? Tipo assim, então foi muito legal também esse dia, foi uma experiência muito boa de sentir isso da parte deles. Igreja Batista do Povo, 30 anos. Honrando o passado, celebrando o presente e visionando o futuro.